Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, 25 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta quarta. E vamos começar com a final da Europa Conference League, Roma contra a equipe do Feyenoord. Vai ser jogo único em campo neutro, essa partida vai acontecer na Albânia. A Roma é favorito com uma odd de 2,25 e a equipe do Feyenoord com uma odd de 3,10. O mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 1,95. Os últimos jogos entre eles, vitória da Roma por 2-1, empate em 1-1. A Roma vem de uma vitória fora de casa, venceu o Torino por 3-0, depois de empatar em casa com o Venezia por 1-1. E a equipe do Feyenoord, na última rodada do campeonato holandês, foi derrotada em casa. Aqui pode ser interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. A minha ideia pré-live nessa partida era o Lei Feyenoord, mas nessa odd de 3,10 para mim não tem muito valor. Eu não costumo entrar em odds acima de 13, eu prefiro ali uma odd de 2,80 e por isso eu vou deixar esse jogo para leitura. Dando sequência, vamos para a Libertadores da América, Atlético Mineiro contra o Tolima. A equipe do Atlético Mineiro já está classificada, um empate garante a primeira colocação do grupo. Para perder a primeira colocação do grupo, tem que perder por 3 gols de diferença para a equipe do Tolima. A equipe do Tolima precisa de apenas um empate para garantir classificação para a fase mata-mata. O Atlético Mineiro com uma odd de 1,36 eu não vejo muito valor, embora eu acho que deve ganhar essa partida, mas eu vou ficar fora. Independente Del Valle contra o América Mineiro. A equipe do Independente Del Valle precisa vencer e torcer por uma derrota do Tolima para garantir classificação para a fase mata-mata. A equipe do América Mineiro já está eliminado da Libertadores, mas se vencer por 2 gols de diferença a equipe do Del Valle ainda consegue a classificação para a Sul-Americana. Nesta edição da Libertadores, a equipe do Independente Del Valle venceu apenas uma partida, venceu o América Mineiro jogando em Minas, jogando em casa, ainda não venceu nenhum jogo, empatou os dois, empatou com o Atlético Mineiro e também empatou com a equipe do Tolima. A equipe do América Mineiro jogando fora de casa tem 2 empates e nenhuma vitória e nenhuma derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Del Valle por 2-0. O Independente Del Valle vem de derrota pelo campeonato equatoriano, foi derrotado em casa. E a equipe do América Mineiro vem de empate em casa contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Aqui eu até acredito numa vitória do Independente Del Valle. Joga em casa com o apoio da torcida, tem também a altitude que joga a seu favor, mas essa odd de 1,53 eu vou deixar fora. O Independente Del Valle não venceu nenhum jogo na Libertadores em casa, o América Mineiro ainda não perdeu jogando fora de casa. Pode ser que o América Mineiro já entra pensando no jogo no final de semana contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Eu só não vou colocar a equipe do Independente Del Valle em lei, porque a equipe do América Mineiro pode sentir altitude e tomar um gol muito cedo e também não tem muito conhecimento sobre essa equipe do Independente Del Valle. E por falar em conhecimento, isso é muito importante, você conhecer as equipes que você vai fazer, mesmo que seja aposta. Apostar e esperar o resultado final. Na lista de terça-feira eu falei que não tinha muito conhecimento sobre as equipes do Vélez e do Estudiantes, mas coloquei a equipe do Vélez Sarsfield em lei. Nesse momento a odd do Vélez está a 1,33, ou seja, provavelmente a equipe do Estudiantes vai com o time todo reserva. Como vocês podem ver aqui, falta 2 horas e 34 minutos para começar essa partida. Por isso é muito importante conhecer as equipes antes de fazer qualquer entrada. Dando sequência, Colo-Colo contra o Fortaleza. A equipe do Colo-Colo joga em casa e precisa vencer para se classificar, e a equipe do Fortaleza precisa apenas do empate. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Colo-Colo venceu no Ceará por 2-1. A equipe do Colo-Colo vem de um empate pelo Campeonato Chileno fora de casa, e a equipe do Fortaleza vem de derrota em casa pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. Eu só não vou colocar a equipe do Colo-Colo em lei, porque a equipe do Fortaleza não me passa confiança nesse momento. Ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum jogo. E na Libertadores venceu apenas a equipe do Alianza Lima. E o back Colo-Colo pode ser interessante, mas aí é para leitura de jogo. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. River Plate e Alianza Lima, que não tem muito o que fazer nessa odd de 1,07 para o back River Plate. No mercado de gols também não tem odd, o over 2,5 a 1,40, estou fora desse jogo. Dando sequência, Cerro Porteño contra o Olímpia, esse aqui é um clássico do Paraguai.
Aqui a equipe do Olímpia precisa vencer para se classificar, enquanto a equipe do Cerro Porteño precisa apenas do empate para avançar. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre essas equipes, eu vou ficar fora desse jogo. Peñarol contra o Colón de Santa Fé. A equipe do Peñarol ainda tem chance de classificar para a Sul-Americana, mas já está eliminado da Libertadores. E a equipe do Colón vai buscar a vitória para garantir a primeira colocação do grupo. Zero conhecimento sobre as equipes e por isso eu vou deixar fora da lista. E vamos agora para a Sul-Americana, que também tem jogos decisivos, mas jogos também complicados. Lanús contra o Metropolitanos, essa odd de 1,20 para o Lanús, não tem muito o que fazer, eu não vejo muito valor nessa odd, embora eu acho que a equipe do Lanús deve vencer essa partida, precisa vencer para confirmar a classificação. Montevideo Wanderers contra a equipe do Barcelona do Equador. A equipe do Montevideo Wanderers ainda tem chance de classificar, precisa vencer e torcer para que a equipe do Lanús não vença. É uma combinação bem difícil de acontecer. A equipe do Lanús joga em casa contra o Metropolitanos, que não venceu nenhum jogo. E a equipe do Barcelona precisa vencer e torcer também contra a equipe do Lanús para poder avançar para a fase mata-mata. Aqui eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer nesse jogo, não tenho uma sugestão pré-live e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Jorge Wilstermann contra o Everton de Vina. A equipe do Jorge Wilstermann não venceu nenhum jogo na competição. A equipe do Everton de Vina com 8 pontos também não tem mais chance de classificação. Estou fora desse jogo. São Paulo contra o Ayacucho. O São Paulo com uma odd de 1,11. Não tem o que fazer nesse jogo. No mercado de gols também não tem odd. O over 2,5 com uma odd de 1,44. Fico fora desse jogo também. Deportivo Laguaira contra o General Cabageiro. As duas equipes não venceram na competição. Uma race idêntica nos últimos 5 jogos. Isso aqui vai ser uma briga de foice no escuro. Eu vou ficar fora desse jogo. Independente da Argentina contra o Ceará. A equipe do Ceará precisa de um empate para se classificar. E até mesmo com uma derrota por um gol de diferença, o Ceará ainda classifica. E a equipe do Independente precisa vencer esse jogo por 2 gols de diferença para garantir a classificação na próxima fase. Se a equipe do Independente vencer por 1-0, vai a 15 pontos, mas a equipe do Ceará avança no saldo de gols. Se a equipe do Independente vencer por 2-0, vai também a 15 pontos, mas aí a equipe do Independente avança no saldo de gols. O Independente vai ficar com 13 gols de saldo contra 12 do Ceará. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Independente perdeu jogando no Ceará por 2-1. A equipe do Independente vem de vitória sobre o Deportivo Laguaira por 4-0 e a equipe do Ceará vem de empate em 0-0 contra o Santos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E esse pode ser um jogo interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols, já que a equipe da casa precisa de gols, precisa de fazer 2 gols de diferença para se classificar. O over 2,5 com uma odd de 2,20. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols. E aqui também eu vou colocar a equipe do Independente em back. Temos também Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina contra o Operário. A equipe do Londrina nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Operário nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Operário na 7ª colocação com 12 pontos, em 8 jogos venceu 3, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Londrina na 15ª colocação, em 8 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, empate em 0-0 e vitória do Operário por 2-1. A equipe do Londrina vem de derrota, perdeu fora de casa para o CRB por 1-0 e a equipe do Operário vem de vitória em casa, venceu o Ituano por 3-2. Nesse jogo eu vou colocar a equipe do Londrina em lei. Então a lista de quarta-feira ficou com back Independente, lei Londrina e over mais de 2 gols Independente contra o Ceará. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.